Fala pessoas, tudo bem com vocês? Caio Gomes aqui falando hoje de Seattle. Sim, é por isso que eu dei uma desaparecida aí, eu fiquei um tempo sem gravar vídeo, porque eu me mudei. Eu tava morando em Boston e agora eu tô morando em Seattle, então teve toda a confusão de mudança, transportar câmera, tudo isso aí. Mas agora eu tô aqui, tô de volta, já tô montando meu estúdio novo aqui, então a gente vai poder gravar agora mais vídeos aí vindo. Tem uma novidade grande que eu quero mostrar pra vocês também aqui, ó. Chegou a minha placa do YouTube dos 100 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês por terem me ajudado a chegar nos 100 mil inscritos. Isso é muito, muito legal ter todo mundo aqui me ajudando e, pô, muito feliz por causa disso. Avisos rápidos antes de começar para o vídeo de hoje. Para quem quiser, pode me ver no Nerd Office dessa semana lá do canal do Jovem Nerd. Muita gente não sabe, mas eu participo sempre lá do Nerdcast, que é o podcast do Jovem Nerd. E agora, eu gravei essa semana um Nerd Office com eles falando sobre o trailer do filme do Tenet, que é o filme novo do Nolan, que vai estrear em algum momento desse ano aqui. Eu vou fazer aqui um vídeo hoje sem edição. Eu quero conversar com vocês sem edição, porque é um tema difícil, então eu não quero ficar voltando e batendo na edição para falar ele, então vai se considerar mais um bate-papo entre a gente aqui falando sobre isso, tá? Eu queria conversar com vocês sobre o que tem ocorrido nas últimas semanas aí, o que aconteceu com o George Floyd e como isso tem se espalhado em relação para outros países, para outros lugares, como eu vejo tudo isso. Obviamente, assim, eu acho que todo mundo que me segue aqui no canal, só olhar para mim, percebe que eu sou negro, isso é basicamente só olhar, e isso acaba fazendo que seja um tema que me afete bastante. Eu penso muito sobre isso, e eu até falei em alguns vídeos no início do ano passado, principalmente, que são temas que têm cada vez mais me afetado e que eu tenho pensado mais sobre, que eu tenho cada vez mais me interessado a ler mais e tentar entender como isso afeta. Porque chega a ser engraçado, né? Porque eu trabalho numa grande empresa e eu consigo contar numa mão, talvez em 2, 3 dedos, o número de negros que eu conheço que estão trabalhando comigo. Se eu for olhar ainda pessoas que estão no cargo semelhante ou superior ao meu, puta, eu não conheço e não vejo ninguém praticamente. E isso é uma coisa que é comum em todos os lugares do mundo. A gente vê todas as empresas que eu trabalhei no Brasil, na Europa, tudo isso isso é uma realidade que a gente pega a entender que existe uma disparidade muito grande entre as pessoas que podem buscar lugares e trabalhar nas grandes empresas e qual que é a etnia delas, como é que elas chegam lá. Existem muitas barreiras que impedem para as pessoas chegarem lá. Então isso é uma coisa que eu sempre fico muito pensando, é uma coisa que está sempre na minha cabeça, pensando como isso afeta, como isso me afeta e como eu poderia ajudar para outras pessoas poderem quebrar um pouco essa barreira para o futuro. O caso do George Floyd, assim, não tem muito o que explicar para vocês. Muita gente já falou sobre isso. Então, basicamente, o cara que possivelmente, não é confirmado, mas não importa, entregou uma nota falsa, pode ser que sabendo ou não, não sei. Com isso a polícia foi chamada, os policiais chegaram e acabaram ajoelhando em cima do pescoço dele. Ele ficou 8 minutos com o policial com o pescoço, ajoelhando no pescoço dele, e ele veio a óbito. Foi assassinado por esse cara. Isso não tem o que se esconder sobre isso aí. E isso não é um caso isolado, né? Eu posso pegar aqui nos Estados Unidos. Nas 2, 3 semanas a gente tem 5, 6 casos semelhantes
de pessoas negras que foram mortas em contato com a polícia. Se você voltar um pouco para o Brasil, no Brasil, recentemente a gente teve só o caso do menino João Pedro, mas no início do ano teve a Ágata, e eu tenho postado desde o início do ano fotos sobre esses casos que têm ocorrido. O complicado desse tema é que muita gente não entende ou finge não entender diversas coisas que a gente está falando, que está se falando por ali. O fato do assassinato do George ter criado e ter começado uma série de manifestos, a maior parte deles pacíficos, ao redor dos Estados Unidos e agora diversos outros países do mundo, Brasil incluso, mostra como isso é uma situação que está chegando que é uma situação que chega assim muito no limite. Você consegue ver aqui nos Estados Unidos diversos vídeos de um negro está sendo perseguido pela polícia, pessoas brancas entram na frente e os policiais simplesmente param e não vão atacar, param de tentar perseguir. Então existe essa percepção complicada do como a polícia enxerga negros e enxergam brancos. Eu vou voltar um pouquinho a falar sobre isso mais no futuro, sobre outro tema que eu quero falar relacionado com isso. Mas o mais difícil é que, como eu falei, a maior parte dos protestos que têm ocorrido são pacíficos. 99% deles são pacíficos. Mas em alguns casos tem acontecido protestos que caem mais para um lado violento, que você tem manifestações muito mais calorosas com confronto entre polícia e os manifestantes. Você tem diversos vídeos mostrando como isso começa, que muitas vezes, em diversos casos, as pessoas estavam lá sentadas no chão, ajoelhadas, e eles são atacados, daí isso começa a violência, são atacados pela polícia, isso começa a violência. O Easy Nobre colocou lá no perfil dele do Twitter uma sequência gigante de vídeos mostrando isso acontecendo agora, nos protestos que estão acontecendo agora. Mas um argumento que eu acho bem complicado, e eu acho que muita gente não entende isso, isso é uma coisa que acaba me chateando um pouco, é ver que as pessoas acabam colocando o esforço delas de uma maneira diferente. É o que eu quero dizer com isso. Tudo bem, então você tem esse caso que a maior parte é pacífico, você tem alguns caras que são provocados, mas tem uma pequena parcela ali que acaba caindo para um protesto mais violento. E sempre que isso ocorre, aparecem o pessoal que eu chamo que são os protetores, não protetores, mas são os defensores das vidraças. É o pessoal que fala, eles estão atacando ali uma loja, eles estão destruindo uma farmácia, eles estão destruindo um banco, sei lá, qualquer coisa assim. O difícil desse tipo de coisa é que, tudo bem, se você for pensar muito, muito friamente, e sem pensar na realidade, assim, sem olhar a situação como um todo, quebrar as coisas de outra pessoa é muito mais complicado. É uma coisa que talvez não devesse ocorrer. Só que quando você olha e entende todos os anos de opressão que tem ocorrido com o pessoal, tudo o que acontece desde o fim da escravatura nas Américas, a população negra das Américas veio por escravidão, eles foram escravizados, e quando todos os países foram liberados, não receberam nenhum tipo de benefício ou ajuda pelo fato deles terem sido escravizados, terem perdido noção da família, terem perdido contato com a família, terem perdido as terras que eles estavam vindo. Basicamente, eles foram sequestrados e trazidos para as Américas. E é muito complicado você chegar e falar o seguinte, viu, você que não tem ajuda do governo, você que não tem ajuda das outras pessoas, você que não tem... que praticamente foi soltado, que você o Deus dará, você não teve nenhuma ajuda, viu? Fica calmo ali, que apesar das coisas, de vocês terem pedido tranquilamente as coisas pelos últimos 100 anos, uma hora vai dar certo. Então, assim, eu entendo, eu tenho visto muitos argumentos de pessoas falando, a maior parte dos protestos são pacíficos, tal, isso é muito bom. Mas o que eu quero dizer é,
Mesmo se não fosse o caso, é muito complicado a sociedade pedir para as pessoas terem calma quando ninguém está tendo calma com elas. Quando você tem toda semana pessoas negras sendo mortas pelo fato de serem negras, pessoas sendo espancadas pelo fato de serem negras, e todo mundo tirando sarro disso. Só você pegar o salary gap que a gente fala, né? Qual é a diferença? Não o salary gap, mas o worth gap. Quanto é uma família negra vale, quanto ela tem de propriedades com uma família branca? Nos Estados Unidos atual, uma família negra tem a média $15 mil é o net worth daquela família, enquanto uma família branca está passando de mais de $200 mil o médio. Então, assim, existem todas essas diferenças e que acaba sendo muito complicado você chegar e falar, pô, desculpa aí, a gente tirou vocês, a gente trouxe pra cá, a gente escravizou, não te deu um tipo de ajuda, você ficou pobre e você não tem o direito nem de se revoltar, e se você ficou nervoso porque você só está se dando mal, você tá errado. Isso é uma coisa que me afeta bastante poder pensar sobre isso. Então, assim, eu tenho acompanhado muito esses protestos, eu não tenho ido, eu não posso ir, na verdade, por questões de visto e tal, mas eu vejo tudo isso e eu acho que é um pouco poder mostrar a dor do que muitas pessoas sentem simplesmente pela cor de pele. Eu não tive muita sorte de nunca ter dependido disso e eu ter nascido numa família que era a exceção dada a cor de pele, mas eu entendo o que esse pessoal está passando, eu entendo tudo, entendo como tudo está acontecendo. É algo que afeta, porque você, mesmo não tendo participado daquilo, não ter sofrido aquilo, você entende outros detalhes. Eu sei quando eu vou numa loja, você tem lá o segurança me seguindo. Eu sei quando você anda na rua, o policial olha pra você. Quantas vezes eu tô andando na rua e alguém tá vindo na minha direção, olha pra mim e atravessa a rua. Sabe, é o tipo de coisa que você se acostuma a pensar e você começa a entender tudo, e isso te molda como você pensa, como você anda, como você se comporta. Isso tudo molda o seu personagem, né? A sua pessoa. Mas, em especial, uma coisa que eu acho que me afeta bastante, que eu fico pensando bastante sobre essas coisas, é como, apesar de tudo isso que foi, ainda tem gente que tenta justificar o injustificável. Isso que é uma coisa que eu não consigo entender. Existe um argumento que, por exemplo, só para dar um exemplo, e que para trazer um pouquinho de matemática para a nossa conversa aqui, já que é o canal do Fisiculturista. Tem um exemplo que é dado, e isso ele é um conhecido dog whistle dos neonazis e dos criptonazis, né? Então, criptofascistas. Então, o pessoal os supremacistas brancos. Dog whistle é apito de cachorro, quer dizer, aquele apito que a gente, seres humanos, não ouve, e as pessoas falam isso, quer dizer que são argumentos que eles usam para poder ou se encontrar e um poder identificar o outro sem que ninguém perceba, ou para poder começar a passar mensagens incorretas ou falaciosas para pessoas que possam ter uma tendência de acreditar com eles. Então, um dog whistle famoso que, desde os anos... Você ouviu versões dele para os judeus, você ouviu versões deles posteriormente, mas que na versão atual, que isso acontece aqui nos Estados Unidos principalmente, que eles falam dos 13 que fazem 50. E até um cara da direita brasileira falou sobre isso hoje, estava usando esse argumento, um cara que é famoso por ser ele se acha famoso por ser um churrasqueiro, vamos ver quem entendeu essa. Também um determinado guitarrista, cantor de uma banda que toca num daily show brasileiro. Eles estavam dando esse argumento hoje, né, dos 13,50, que a ideia desse argumento é que 13% dos americanos são negros e 50% dos crimes são feitos por esses 13%. Muitas das pessoas falam que a estatística é a arte de espancar os números. Eu sempre discordo disso, porque entender estatística é a maneira que você tem para não deixar alguém espancar os números fazendo isso.
Por quê? Porque uma pessoa que não está treinada, ela vai chegar e vai fazer o que esse cara falou. 13, ele vai olhar os números e vai falar 13% da população é negra e 50% dos crimes são feitos. Só que daí você pega e tem que tentar fazer a interpretação do que está ocorrendo por trás. E aí que a coisa começa a ficar interessante, porque enquanto a pessoa está dando esse argumento de maneira simples, você não... É muito fácil, quando você entende estatística, você desbancar ele. Vamos começar explicando como você compara estatísticas. Normalmente, quando a gente quer comparar a estatística de dois grupos, quando eu quero comparar um grupo A com um grupo B, é muito perigoso, numericamente falando, e do entendimento falando, você simplesmente pegar e calcular as porcentagens de um comparado com o outro. Porque, muitas vezes, esses grupos são bem diferentes. Então, existe uma regra que a gente usa na estatística, que é o ceteris paribus, que basicamente com tudo igual, eu faço a comparação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero comparar, por exemplo, vamos falar que eu quero comparar qual que é a altura de uma população. Eu vou lá numa faculdade e eu vou lá e tiro a média dos alunos que estão naquela faculdade. Uma outra pessoa podia chegar e falar assim, essa população são os brasileiros. Daí outra pessoa chega lá, numa escola nos Estados Unidos, uma escola primária, e tira a altura das pessoas. Na verdade, o que você está comparando? Você está comparando a altura de dois grupos. Um no Brasil e outro nos Estados Unidos. Uma pessoa desavisada, ou com más intenções, poderia falar, então brasileiros são mais altos que americanos. Só que, só de olhar essa informação, você percebe, óbvio, você está comparando adultos com crianças. Então, você está comparando um determinado grupo que teve tempo de crescer com um grupo que não teve tempo de crescer. Então, ao fazer essa comparação, só olhar os números, que seriam a altura média, seria fácil identificável ali, eles não são comparáveis. Se você quer fazer uma coisa que valesse a pena, você pegaria pessoas mais ou menos da mesma idade e você compararia as pessoas de um país com o do outro, então, são pessoas da mesma idade, mais ou menos universitários e tal, e isso te permitiria você fazer uma comparação muito mais real, que a diferença entre uma e outra é só o país que eles estão, do que você alterar todos os fatores. E quando as pessoas falam desse 13,50, o problema é que eles não estão fazendo uma comparação justa entre um grupo e outro. Porque o que você está falando? Você está comparando um grupo, que são normalmente os brancos, que, como eu falei antes, tem uma renda muito mais alta, moram em bairros melhores, não sofreram o problema da escravidão, com os negros, em que você vai ter, então, normalmente são mais pobres, moram em bairros mais violentos, tiveram todo o problema de serem abandonados pelo Estado, tudo isso aí. Então, quando você compara simplesmente qual que é a taxa de criminalidade entre os dois grupos, você não está simplesmente pegando dois grupos iguais e somente alterando a cor. Você tá alterando um monte de coisas. Educação, renda, acesso a médicos, acesso à alimentação, acesso a trabalho, que tudo isso está misturado junto com a cor daquela pessoa. A gente chama isso em estatística de... Ai, caralho, esqueci. A gente chama isso em estatística de co-founders, né? Então são os fatores que vão junto com aquela característica e eles podem explicar, mas muitas vezes eles não são independentes. Quando você altera um, você acaba alterando o outro em conjunto. Então, quando esse pessoal faz essa comparação e acaba falando que, vamos olhar aqui então qual que é a quantidade de crimes que eles estão fazendo, eles estão chegando numa estatística errada, simplesmente pelo fato que eles não estão comparando. A gente fala, muitas vezes o pessoal brinca maçãs com maçãs, eles estão comparando maçãs com bananas. São duas frutas completamente diferentes e você quer tentar comparar elas, comparar uma com a outra. Então, é esse o perigo do argumento que esse pessoal tenta dar. Eles tentam passar um argumento falacioso, mas que se você não tiver treinamento, a pessoa cai. E ela acaba falando, realmente... parece que os negros são mais violentos do que isso, então você acaba criando argumentos que
sem a pessoa perceber, ela começa a acreditar com essas teorias falaciosas para poder trazer mais pessoas para o movimento supremacista deles. Então é muito perigoso a gente olhar esse tipo de coisa. A gente tem diversos dados que mostram esse tipo de coisa como é diferente. Vou dar um exemplo para vocês, simples. Qual que é uma maneira que a gente poderia, por exemplo, identificar só para poder mostrar como é que esses dados acabam sendo falaciosos. Uns 2 anos atrás, surgiu uma pesquisa de longo prazo sobre a polícia de Nova York, onde eles estavam parando qual que era o resultado da parada de pessoas por diferentes etnias, idades e tal. Então, basicamente, a polícia parava alguém, fazia uma abordagem e verificava se ela tinha mandato, verificava se ela era procurada, alguma coisa assim, se ela tinha cometido algum crime. O policial fazia isso no dia a dia, ele olhava uma pessoa e parava e tal. Esses dados agregados, eles mostram uma coisa bem interessante. Apesar da população negra ser a minoria da cidade de Nova York, eles eram parados, a maior parte das pessoas paradas eram negras. Mas a coisa interessante é que quando você comparava a quantidade, a porcentagem das pessoas que foram paradas que tinham algum problema com a justiça, que tinham cometido algum crime, a porcentagem dessas pessoas era menor nos negros do que os mesmos grupos nos brancos. Então significava o quê? Que percentualmente os negros eram parados a maior parte das vezes, mas quando você olhava a quantidade daquelas paradas, aquelas abordagens que resultavam numa identificação de crime, era a minoria. Isso mostra, então, quer dizer, esses vieses, mostrando para você entender que os policiais tinham um determinado viés, paravam pessoas em um determinado lugar, com uma determinada característica que eles achavam que era o maior proposital por ser crime, só que na maior parte das vezes isso era falho. Isso é para poder você entender. As pessoas têm que entender isso. Muitas vezes a gente acaba olhando estatísticas de maneira errada e a gente acaba tomando decisões que são maneiras erradas, como a gente gasta os recursos, como a gente interpreta os dados de violência e coisas assim. Eu falei tudo isso, foi muito não estruturado tudo que eu estava falando aqui, mas o que eu queria realmente era pegar e falar sobre esses dog whistles e pra gente poder entender mesmo. Tem que tomar cuidado quando você vê um dado por aí. Você tem que entender de onde aquele dado vem, como aqueles dados foram coletados. Existe algum viés? Alguém, por acaso, desbalanceou aquele dado para mostrar uma determinada característica maior? Todas essas coisas são muito, muito importantes quando você analisa. Então, assim, tomem cuidado quando vocês começam a ouvir essas informações por aí. Existem pessoas que estão propositalmente passando informações erradas para tentar justificar o ponto deles sem proferir as palavras. O cara só fala, não, são 13h50, mas no final das contas, o que esse cara queria dizer entre as linhas, mas ele não fala para não chocar as pessoas, viu? Eu acho que os negros são mais violentos que os brancos. Então, assim, tomem cuidado com isso. É o uso mais cruel que a pessoa pode fazer de tentar utilizar de maneira errada a estatística, a matemática, para poder provar o ponto dela e, com isso, causar mais danos. Assim. Vamos ver os próximos dias o que vai acontecer. Bom, como eu falei, foi um vídeo um pouco não estruturado. Eu abri a câmera e comecei a falar, mas eu queria falar. Mas logo eu tô aqui, como eu falei, tô de volta. O que importa é isso, eu tô de volta. Logo eu tô gravando mais vídeos de física, fazendo uns reacts aí que vão surgir. E a gente já tá falando mais aí por aí, beleza? Então, aqui, ficamos por aqui e falou!